Olá, quinto ano, vamos lá para mais uma aula. Hoje essa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre a tecnologia, trabalho e sociedade, ok? Então, quando falamos aí em tecnologia, na antiguidade o homem ele procurou aí suprir suas necessidades, inventando e utilizando também novos instrumentos e se valendo da energia dos animais, do fogo, da água e do vento para realizar as suas atividades, que apesar de não serem naturais, eram de baixo impacto para o meio ambiente, né? Então, esse processo aí, porém, foi deixado de lado no século XVIII, com a chegada da Revolução Industrial, né? Então, todas aquelas atividades que eram desenvolvidas pelo homem foi substituída aí pela Revolução Industrial. E o que é essa Revolução Industrial? Foi o surgimento das máquinas, né? Foi o surgimento aí de meios tecnológicos. Então, a Revolução Industrial, ela dinamizou a produção de bens e mudou o ritmo da vida das pessoas, que era puramente ligada à natureza e ao campo. Então, as cidades e populações, elas cresceram enormemente, né? Ou seja, aceleradamente, né? Houve aí o crescimento dessas cidades que foram impulsionadas pelos avanços trazidos pela Revolução Industrial. Então, com isso surgiram novas fontes de energia, né? Surgindo também aí a energia elétrica. Então, a partir desse período, a poluição do ar e também da água começaram aí a ser perceptíveis, né? Então, com o surgimento aí da nova tecnologia e com a revolução industrial, os problemas ambientais aí eles começaram a ser perceptíveis. Revolução Industrial, tá vendo aí, né? Estão vendo aí a imagem, que foi quando foi substituída aquela produção manual pelo surgimento das máquinas. As mudanças na forma de trabalho. Bem, as duas guerras mundiais, elas aceleraram aí o desenvolvimento da tecnologia na primeira metade do século XX. Então, essa revolução foi um verdadeiro divisor de águas aí em relação às técnicas de trabalho, onde o plantio, né, manual nos roçados podia levar o dia inteiro. Mas aí, com o desenvolvimento de máquinas agrícolas, esse tempo passou para poucas horas, né? Então, um dos exemplos aí das mudanças que houve em relação ao trabalho era que o trabalho manual era feito totalmente, né, à mão, né, totalmente feito pelo ser humano. Ele levava aí vários dias para ser concluído. E com o desenvolvimento das máquinas agrícolas, o tempo aí foi bem reduzido. Então, em relação à energia, utilização nas produções industrial, agrícola e também extrativa. Então, as pessoas elas sempre utilizaram fontes de energias em suas necessidades básicas de sobrevivência, né? Entretanto, essas fontes de energia elas foram sendo mais utilizadas aí, principalmente no setor industrial. É nas indústrias que se faz boa parte dos bens que consumimos e utilizamos. Então, surgiram aí os tipos de fontes de energia, as principais fontes de energias, onde elas são divididas aí em fontes de energia poluentes não renováveis e também aquelas limpas que são renováveis. Então, vamos conhecer um pouco aí sobre as fontes de energia poluentes não renováveis. Temos como exemplo aí o petróleo, que é a mais utilizada no mundo para mover máquinas pesadas e automóveis. Temos o gás natural, que é o combustível fóssil que se encontra na natureza, normalmente em reservatórios profundos no subsolo. Temos o carvão mineral, que é a segunda fonte de energia mais utilizada pela indústria. E a energia nuclear, que essa é produzida nas usinas termonucleares, que utilizam o urânio e outros elementos como combustível para a geração de energia, né? Então, como exemplos de energia, de fontes de energia poluentes não renováveis. Por que não renováveis? Porque elas não se renovam. Uma vez esgotado, não tem mais como recuperá-las. Então, temos o petróleo, o gás natural, carvão mineral e a energia nuclear. Um exemplo aí, né, do tipo de energia
poluente não renovável. E temos as fontes de energia limpas e renováveis. E quais são elas? A hidrelétrica, que é aquela energia liberada, né, por uma queda d'água e é a mais utilizada no Brasil. Temos a eólica, que é gerada a partir do vento, né, ainda pouco usada por ser muito caro. Temos a solar, que é captada pelo aquecimento de placas, ainda pouco utilizada também aí, devido ao investimento inicial elevado. E a biomassa, essa é gerada a partir da decomposição de materiais orgânicos, né, como resto de alimentos e resíduos agrícolas. E temos a energia maremotriz, né, que essa é fornecida a partir do movimento das águas dos oceanos para uma estação. Então, fontes de energia limpas e renováveis. Exemplos: hidrelétrica, eólica, solar, biomassa e a energia maremotriz, né? São renováveis porque ela, mesmo sendo utilizada em grande quantidade, elas conseguem se renovar. Então, por isso que é chamada de renováveis, e limpas porque elas não poluem o meio ambiente. Por exemplo, aí temos, né, as placas que captam aí a energia solar, temos aí os cataventos, né, que são responsáveis pela energia eólica, e temos aí ao lado um rio, né, uma queda d'água que é responsável por a hidrelétrica. Extrativismo. Bem, esse extrativismo ele consiste em extrair ou coletar recursos diretamente da natureza. E ele pode ser classificado em 3 tipos: vegetal, animal vegetal, animal e mineral, né? Então, vamos ver cada um desses tipos. Vegetal, ele consiste na coleta ou retirada de espécies vegetais naturais. O animal, ele corresponde à caça ou à pesca de animais que vivem na natureza. E o mineral, ele explora os recursos minerais do subsolo, como o ouro, o petróleo, a prata, o ferro e etc. Então, tá aí os 3 tipos de extrativismo: vegetal, animal e mineral. Vegetal, retirada de espécies vegetais naturais. Animal corresponde à caça ou à pesca de animais que vivem na natureza. E o mineral é a exploração dos recursos minerais do subsolo. Tá aí o exemplo para vocês, a imagem mostrando dos 3 tipos de extrativismo. Em relação à agricultura, quando falamos em agricultura, estamos nos referindo a uma atividade econômica, né, fundamental aí à sobrevivência humana. Ela está ligada ao cultivo de vegetais que podem ser aí diretamente destinados ao consumo ou à indústria, como matéria-prima para a produção de alimentos. O Brasil ele se destaca na agroexportação, ou seja, na produção de itens agrícolas destinado à exportação. Então, o Brasil ele produz mais aí com o objetivo de exportar, né, de vender para outros países. Entre os produtos mais cultivados no Brasil estão a soja, a cana-de-açúcar, o milho, a mandioca, laranja, café, feijão e o arroz. As plantations no Brasil, plantatio ou plantations, né, são grandes extensões de terras que são ocupadas aí por um único tipo de cultivo, ou seja, por uma monocultura. Então, apenas um tipo de cultivo, né? As plantations, eles costumam utilizar inúmeras técnicas para aumentar a produção, como sementes selecionadas ou transgênicas, não é isso? O sistema de plantation, né, pode causar impactos ambientais negativos ao meio ambiente, pois aí muitas vezes é necessário realizar a derrubada da vegetação nativa. Então, sabemos quando há derrubada de vegetação nativa, há várias consequências aí para o meio ambiente. Então, o sistema de produção, o sistema de plantation, ele traz aí as suas consequências. Então, no Brasil, a prática da agricultura é dividida em lavouras permanentes, que são áreas destinadas à plantação de lavouras de longa duração, onde não existe aí a necessidade de refazer o plantio.
A gente tem como exemplo o café, a laranja, a banana, a uva e etc. Você retira o fruto, mas mesmo assim a planta ela não morre, né? Não é preciso refazer aí o plantio. Então é chamada aí de lavouras permanentes. E temos as lavouras temporárias, que são áreas destinadas à plantação de lavouras de curta duração. Exemplo, temos a cana-de-açúcar, a macaxeira, né, e etc. Então, quando se retira aqui, né, o fruto, então, a plantação, ela morre e é preciso refazer o plantio novamente. O cultivo pode ser realizado de forma tradicional ou moderna, onde existe aí técnicas tradicionais de cultivo, né, que são aquelas que não utilizam maquinário. Tradicionais, né, são aquelas onde o trabalho ele é feito totalmente manual. O uso de técnicas tradicionais é comum na agricultura de subsistência, na qual uma parte ou total dos produtos é consumida pela própria família. Técnicas modernas, ela envolve aí a utilização de conhecimento científico e o emprego de alta mecanização. Os produtos são destinados ao comércio. Então, vejam a diferença aí. Né? No cultivo, aí destinados às técnicas tradicionais de cultivo, não há utilização de máquinas, né? Onde o trabalho aí é comum na agricultura de subsistência, ou seja, para o próprio consumo. Já no cultivo aí de técnicas modernas, envolve a utilização de conhecimento científico e também o emprego de alta mecanização, ou seja, de maquinário. E os produtos aí são produzidos em larga escala, que são destinados ao comércio, à comercialização. Então, a agricultura, temos aí os tipos de agricultura. Agricultura familiar, plantio feito geralmente em pequena propriedade, já existia aí no passado, né? Agronegócio, grande extensão de terras, né? Poucos trabalhadores, uso de máquinas e produtos químicos. E a agricultura orgânica, onde temos o plantio com adubo orgânico e sem uso de produtos químicos, né? O trabalho ele é feito sem nenhum tipo de produtos químicos. Então, há aí os três tipos, né? A agricultura, ela apresenta vários tipos, né? Então, aí tá apenas alguns desses tipos de cultivo da agricultura. Gente, sobre esse assunto, chegamos ao fim. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.